Olá, boa tarde. O câncer é caracterizado pelo crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. A cada ano, são diagnosticados 14 milhões de novos casos no mundo. Entre as diretrizes da Organização Mundial de Saúde para o combate dos mais de 100 tipos da doença está a detecção precoce. Pesquisas científicas também trazem avanços com descobertas sobre a origem dos tumores. É o caso de um estudo feito nos Estados Unidos e publicado recentemente pela revista Science. Pesquisadores concluíram que 2/3 das mutações no DNA que causam câncer são aleatórias. Segundo o estudo, há evidências de que quase 2/3 das mutações que provocam o câncer acontecem por erros aleatórios, que aparecem quando o DNA é replicado durante a divisão celular. Ainda de acordo com a pesquisa, esses cânceres não estariam ligados a fatores ambientais ou à herança genética. Os pesquisadores usaram um novo modelo matemático que mostra, por exemplo, que o câncer no pâncreas tem origem 77% das vezes em erros aleatórios, 18% em fatores ambientais e 5% são atribuídos à herança genética do paciente. Já os cânceres de próstata, cérebro ou osso são causados mais de 95% das vezes por mutações relacionadas a erros aleatórios de cópia de DNA, enquanto o de pulmão é mais ligado a fatores ambientais. 65% estão relacionados ao cigarro e outros 35% vêm de erros genéticos. Na média, 66% das mutações ocorrem devido a erros de cópia de DNA, 29% por causa do estilo de vida ou ambiente e 5% são hereditários. Para se chegar a essa conclusão, foram estudados 423 bancos de dados internacionais sobre a doença e analisados dados sobre as divisões de células-tronco em diferentes tecidos humanos e comparando com a incidência de 17 tipos de câncer em 69 países de 6 continentes. E para falar sobre essa pesquisa, que aponta as alterações do DNA como responsáveis pela maioria dos casos de câncer, recebemos Felipe Reuteberg, oncologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e Vilma Regina Martins, cientista e superintendente de pesquisa do AC Camargo Cancer Center. Participe da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook, pelo Twitter, os endereços aparecem aí na sua tela. Muito obrigada pela presença dos dois. Boa tarde. Bom, uma das preocupações que foram levantadas quando esse estudo foi divulgado no finalzinho do mês passado foi com relação a algumas pessoas pensaram, bom, já que a maioria dos cânceres são causadas por alterações aleatórias, não há muito o que se fazer. Não é isso que esse estudo quer dizer para a gente, né, doutor Felipe? Queria que o senhor explicasse qual é o destaque, as grandes novidades aí que esse estudo traz. Bom, boa tarde, Adriane, boa tarde, doutora Vânia, telespectadores que estão nos ouvindo. Acho que a oportunidade de discutir isso aqui é interessante, porque a informação pode ser colocada de forma equivocada se nós interpretarmos somente os dados crus do como é colocado. Como você falou, 2/3 das mutações que podem levar ao surgimento de câncer pode acontecer de forma aleatória, ou seja, de forma não relacionada ao acaso, ou seja, ao acaso de forma não relacionada a fatores necessariamente ambientais ou de origem hereditária, que tenha sido herdado dos pais ou dos pais, né? O que ocorre é que o número de tumores que a gente pode dizer que são preveníveis não tem uma correlação direta com esse número de mutações. Então, se a gente colocar um número de que somente 29% dos fatores ambientais, 29% das mutações são relacionadas a fatores ambientais, nós estaremos destoando do fato, que é importante que se frise, de que 42% dos casos de câncer são preveníveis se nós contermos os fatores ambientais, ou seja, alimentação adequada, combate à obesidade, combate ao tabagismo, não fumar, não beber, certo? Exposição solar adequada, né? Excesso de exposição solar, uso de protetor solar, nós conseguimos prevenir 42% daqueles 14 milhões de casos que você bem falou. Doutora Vilma, na sua opinião, qual que é a maior novidade que esse estudo traz para a gente? Eu queria colocar um pouco a respeito da ciência envolvida com essa colocação do Wolgenstein nesse artigo. Nós sabemos que toda vez que uma célula se divide, ela tem que dividir todo o seu material genético. São milhões de pares de bases. Então, a chance de acontecer um erro
acontece. E a medida deles é que existem 3 erros a cada divisão da célula. Então, com o acúmulo, então se a gente pensar numa célula que vai permanecer, uma célula tronco, que vai dar origem a várias células do organismo, durante o envelhecimento, quer dizer, quando o indivíduo envelhece, ele tem mais chances, ou cada vez que essa célula divide, ela tem mais chances de cometer erros e de guardar esses erros para as próximas células. Então, eu acho que esse achado é muito importante, por quê? Porque quando a gente sabe que existem esses erros, mesmo estes erros que acontecem ao acaso, algumas alterações químicas que acontecem nas moléculas podem ser preveníveis. Então, este conhecimento é importante porque quando eu conheço como acontece ao acaso, mesmo ao acaso eu posso ter alguma forma de prevenir. Então, algumas dessas modificações químicas a gente já conhece, por exemplo, que a gente pode prevenir, por exemplo, tratando com agentes antioxidantes, por exemplo. Tá? Então, a gente pode dizer que os cânceres, alguns deles, eles podem surgir por uma combinação de fatores, não só por um fator aleatório, mas uma combinação entre genética, talvez, e o ambiente, doutor Felipe? Exatamente. Reforçando a colocação da colega, da doutora Vânia, a respeito das mutações, nós até estávamos conversando antes daqui nos bastidores a respeito de que não é porque você tem uma mutação que obrigatoriamente você vai ter câncer. Você precisa ter o acúmulo dessas mutações no ambiente adequado para que se perpetue essa célula que está se proliferando, ela tem um ambiente adequado para proliferar e se perpetuar. Ou seja, por vezes você tem o erro aleatório levando a uma mutação, mas o fator ambiental também pode contribuir para uma outra mutação que se soma. Então, a somatória dessas mutações que tem a determinação no câncer, ou seja, a despeito desse dado que é muito importante a respeito de 66% das mutações serem devido a erros aleatórios, os fatores ambientais também têm uma contribuição muito grande, podendo se somar a isso, além dos fatores hereditários. E por que os fatores ambientais e os fatores aleatórios, eles interferem mais ou menos de acordo com cada tipo de câncer? Dá para já saber isso, doutora Vilma? Na verdade, a proposta que o grupo colocou depende da quanto maior o número de células tronco que aquele tecido tem, maior chance de ele acumular esses erros. Então, segundo a proposta, tecidos que têm maior número de células tronco teriam mais erros ao acaso do que tecidos com menos células tronco. Bom, levando em conta tudo isso que a gente falou, esse estudo, ele contribuiu para a gente conhecer melhor, para os cientistas, para quem estuda medicina, conhecer melhor como os cânceres surgem, mas para o paciente, para a população em geral, mudou alguma coisa com relação à prevenção ou não? Os cuidados continuam os mesmos, doutor? Acho que o próprio Dr. Vogelstein, que é a pessoa que escreve o artigo, ele enfatiza isso do começo ao fim do artigo. Ele diz que continua valendo e sendo extremamente importante a questão da prevenção primária, ou seja, os hábitos que nós expusemos durante a vida, combate à obesidade, sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool, certo? E exposição solar, contribui ainda, ou seja, nós alimentarmos de forma saudável, fazermos exercício, certo? Combatermos esses fatores ambientais ainda continua sendo a principal forma de combater o câncer, aliado à detecção precoce dos tumores e o rastreio quando indicado. Então, para o paciente, de certa forma, não muda nesse sentido. Eu acho que o que traz de informação é dizer que não obrigatoriamente porque nós fizermos tudo que seja orientado, ainda assim nós não conseguimos prevenir todos os cânceres, mas como foi bem colocado aqui, 42% deles. Doutora Vilma, e como que, então, esses hábitos, né, não consumir cigarro, não consumir álcool, ter uma alimentação balanceada e não ser sedentário, como que esses hábitos, eles previnem essas mutações que podem ocasionar um câncer? Dá para saber isso já, doutora? Então, por exemplo, o cigarro, o tabaco. O tabaco tem várias substâncias carcinogênicas. Então, você imagina que você expor o tecido da cavidade oral, o pulmão e o câncer está envolvido aumenta o risco em vários outros tipos de cânceres. Isso, você está expondo todos os dias, durante um período grande da sua vida, né, anos da sua vida, exposto a agentes carcinogênicos. Então, você realmente aumenta a sua chance de que esse carcinogênico haja sobre o seu DNA, o DNA das células e modifique.
A obesidade, os estudos estão mostrando, tem um fator bastante interessante na obesidade, porque o indivíduo obeso, ele tem um processo inflamatório constante. O excesso de peso, a grande quantidade de tecido adiposo gera um processo inflamatório. E a gente sabe que processos inflamatórios também estão associados com maior risco de câncer, a inflamação crônica. Então, eu acho que isso é uma grande novidade que tem sido discutida. Eu acho que é uma das coisas mais recentes que a gente tem com relação à obesidade e o câncer. A gente recebeu aqui uma pergunta do Ed Carlos Paulino de Oliveira. Ele diz que é biólogo e acha que essas mutações são devido ao que ingerimos, residual de agrotóxicos em alimentos in natura industrializados. Pode ser isso também, doutora? Pode, claro. Eu acho que a quantidade de substâncias carcinogênicas que nós somos expostos todos os dias é muito alta. Entre elas os agrotóxicos. Então, isso sim, isso é sabido, né? Alguns desses compostos químicos são conhecidos por ser carcinogênicos. Então, sim, existe o risco, sim. Quais seriam outros fatores de risco para o desenvolvimento de câncer, doutora? Você diz fatores ambientais relacionados? Genética também, eles contam, principalmente para alguns tipos específicos que a gente sabe, né? Quando tem na família, tem que ficar de olho, tem que investigar. Como foi colocado, em torno de 5 a 10% hoje dos cânceres no mundo são de origem genética hereditária, ou seja, você herda uma alteração no código genético dos pais e a partir daí você pode desenvolver aquele tipo de tumor. Os mais frequentes hoje são relacionados a câncer de mama, a câncer de ovário e a câncer de cólon, ou seja, de intestino. Então, o que se orienta é que se a pessoa tem casos na família próximos, nas primeiras 2 ou 3 gerações, de múltiplos tumores, especialmente se for esses 3 tipos de tumores, certo? Especialmente em pessoas menores de 50 anos, que se busque dentro de uma instituição que possa oferecer aí uma análise mais acurada a respeito da possibilidade de ter essa alteração hereditária, que se converse com o oncologista da instituição ou mesmo o médico que estiver atendendo, se ele consegue referenciar para o oncologista e discutir essa questão do tumor hereditário. Já existem, inclusive, alguns exames que podem precisar a probabilidade que a pessoa tem de desenvolver aquele câncer caso ela tenha na família, é isso, doutora? Já existe? Não sei se é um mapeamento genético, é isso mesmo? Existem algumas mutações que a gente sabe que aumentam o risco dos portadores de desenvolverem tumores, algumas mais, outras menos. Então, isso leva então que o paciente, buscando um oncogeneticista, então um especialista em oncogenética, consiga calcular dentro da família, de acordo com a exposição, o número de casos de pacientes jovens, particularmente pacientes jovens com múltiplos tumores, e para esses pacientes, então, para esses indivíduos que têm um risco, quer dizer, as características clínicas que apontam que existe possibilidade de uma doença genética, existem testes genéticos que são feitos para que se detecte, então, mutações que podem estar associadas com aqueles tumores. Detectada a mutação, no paciente que tem o tumor, ele é tratado, para alguns tipos de mutação você oferece tratamentos diferentes. Antes daquele câncer ser desenvolvido? Não. Normalmente o que acontece é que o paciente chega alguém da família com uma pessoa com a doença e aí diagnosticado clinicamente e feito o teste genético, se realmente aquela mutação existe no paciente que tem o tumor, é oferecido para a família que eles façam o teste. Então, e aí você tem pessoas que são portadoras da mutação, mas não têm câncer. E para essas pessoas é oferecido a prevenção. Então, como ela tem um risco maior do que a população normal, então a prevenção nesses indivíduos tem que ser mais acurada, ele tem que ser melhor acompanhado. E esse exame ele é recomendável, doutor Felipe? O que ocorre, isso depende, como a doutora Vânia bem colocou, isso vai passar pela avaliação do oncogeneticista e ele vai fazer essa recomendação, qual o exame pedir e em que situação pedir. Veja, um exemplo prático do que foi colocado foi a Angelina Jolie,
que tinha a mãe tinha uma mutação que a gente chama de germinativa relacionada ao gene do BRCA, que aumenta a chance durante a vida de ter um câncer de mama. E ela fez uma opção pessoal discutido com o médico dela a respeito de retirar as mamas para buscar uma prevenção do tumor que poderia vir a surgir nela. Então, foi uma opção discutida baseada nessa consulta, neste teste genético para avaliar o BRCA, e a partir daí ela tomou essa conduta para prevenir o surgimento de um tumor no caso dela. Que foi a mastectomia. Então, Exato. ela eliminou qualquer possibilidade de ter aquele câncer de mama, mesmo não tendo certeza que ela teria. É isso, doutor? Exatamente. Pelo risco estatístico dela ter esse tumor, ser elevado, acima de 80%, ela definiu com o médico dela e pela história pessoal dela de que era importante ela realizar a mastectomia. Ela até fez menção à questão dela não querer que os filhos passassem pela mesma questão que ela passou. Então, ela optou por isso de forma preventiva. Mas isso precisa ser avaliado cuidadosamente, caso a caso. Você precisa ver a questão da pessoa, questões culturais relacionadas ao paciente e se realmente tem indicação. Muito bem, daqui a pouquinho então a gente continua a nossa conversa, a gente vai para um rápido intervalo, continue participando do JC Debate, veja agora os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre uma pesquisa americana que aponta as alterações do DNA como responsáveis pela maioria dos casos de câncer. Com a gente, Felipe Reutberg, oncologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e Vilma Regina Martins, cientista e superintendente de pesquisa do AC Camargo Cancer Center. Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Crianças com câncer podem entender e acompanhar todas as etapas do próprio tratamento através de um game. Duas mulheres que venceram a doença são as criadoras do jogo. Ele traz desde informações sobre os exames até os cuidados com a alimentação. Na sala de espera entre um tratamento e outro, diversão. O corre, pula, pega é brincadeira de criança com tema sério, câncer. Quando a pessoa não sabe, o jogo pode ensinar. Imunidade baixa e sujeira, nem pensar. Ideia de duas publicitárias que já viveram o que esses pequenos vivem agora. Venceram a doença, criaram uma cartilha que depois virou o Alphabet Câncer. Quando acho que você aprende brincando, sem saber que você está aprendendo, acho que é a melhor coisa. Ajuda os médicos, ajuda os profissionais da saúde, acho que todo mundo. Foram necessárias grandes doses de paciência e de conhecimento para transformar em jogo virtual os desafios que essas crianças enfrentam na vida real. E ainda de um jeito bem divertido. No game da tomografia, por exemplo, a proposta é não se mexer. Senão a foto vai errada. O jogo pode ser baixado de graça em tablets e smartphones. Remédio para a falta de informação. Elas recebem essa informação de uma forma mais divertida, mais acessível, então elas ficam mais tranquilas com esse tanto de informação que elas recebem. E com isso os pais também ficam mais tranquilos. Um show de bola. Bom, essa conscientização desde pequeno, principalmente pelos pacientes que enfrentam a doença, ela tem a sua importância, né, doutor Felipe? Eu queria saber, na sua opinião, se o brasileiro em geral, ele sabe sobre o câncer ou se ainda é uma doença com muitas barreiras que as pessoas preferem nem falar sobre o assunto. Eu acredito que há inúmeras barreiras, quando a gente coloca a barreira para a sociedade, muito paciente tem dificuldade de assumir e, enfim, existe um estigma muito grande relacionado à doença que tem melhorado essa questão, ou seja, hoje em dia o câncer é visto como uma doença crônica muito mais do que aquela doença que era uma sentença para a maioria dos pacientes. Nesse sentido, o paciente também tem que lidar com os seus próprios preconceitos com relação à doença, a sua própria aceitação da doença. Então, tem dois questionamentos, né? Um relacionado à aceitação da sociedade e à aceitação da sua própria doença. Eu acredito que iniciativas como essa são extremamente importantes, primeiro porque é uma maneira de humanizar a discussão a respeito do câncer, né? Então você está tratando o assunto de uma forma mais humana, menos estigmatizada e trazendo informação, que é o que eu acredito que o paciente mais deseja, ele entender o que está acontecendo, como é que é o processo e poder se preparar
junto com a família, junto com o médico, para poder vencer realmente aí os tumores. Agora, voltando a falar sobre aquela pesquisa, né, que a gente mostrou aqui no início do JC Debate, que indica que 2/3 dos casos de câncer, eles são causados por fatores aleatórios. Dá para dizer que essa pesquisa ela é mais aplicável ainda ao câncer infantil, já que essas crianças não tiveram muito tempo para se expor a fatores ambientais pela pouca idade, doutora Vilma? De forma geral, os tumores infantis são diferentes dos tumores do adulto e porque as crianças têm menos tempo de exposição, de forma geral, eles são causados por mutações aleatórias nas crianças. Então, esse estudo, ele não abordou diretamente os tumores infantis, mas é isso que é esperado, porque o câncer é uma doença do idoso, de fato, né? Tirando os cânceres infantis. Então, quanto mais você vive, maior a sua chance de ter câncer. E só para a gente relembrar, né, doutor Felipe, esse estudo ele mostrou também que tem alguns tipos de cânceres que são mais influenciados por fatores externos, né? Perfeito. Então, aquele número geral de que 66% das mutações ocorre de forma aleatória, ao acaso, e aí estariam relacionadas ao surgimento do câncer, ele é um número global. Ele não reflete tipos diferentes de tumores. Então, se nós estivermos falando, por exemplo, de câncer de pulmão, esôfago, orofaringe, boca, cabeça e pescoço em geral, eles têm uma relação muito maior com o fator ambiental do que com as mutações ao acaso que foram colocadas aqui. Então, vale ainda... Principalmente o uso de tabaco, né? Perfeito, ou seja, fumar e beber aumenta entre 20 e 40 vezes, por exemplo, o risco de uma pessoa ter câncer de boca comparado a uma pessoa que não tenha fumado ou bebido. É um número muito expressivo para entender que o grande fator não seria relacionado ao fator ambiental e sim a uma mutação aleatória ao acaso. Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui da Sônia Maria Marcelino. Ela manda um boa tarde para a gente e diz que quer saber a opinião de vocês sobre o consumo de produtos de origem animal. Carne, queijo, leite e quais são as suas consequências na acidificação do sangue, propiciando o meio para o desenvolvimento de células cancerígenas. Produtos de origem animal poderiam aumentar a incidência do câncer, na opinião de vocês? Bom, deixa eu corrigir. A gente não fala célula cancerígena. Tá. É um agente que causa câncer. A célula é uma célula tumoral, uma célula não com esse aspecto, né? Ela não vai promover o câncer, ela adquire essa mutação. Eu acho que se a gente pensar em qualquer doença, eu acho que moderação na forma que a gente encara a vida. Então, obviamente que é necessário, a gente sabe que nós precisamos de proteína, então nós temos que comer proteína de alguma forma e a carne é uma das formas de você adquirir essas proteínas, mas a gente sabe também que o excesso de carne também de carne, particularmente a carne vermelha, está associado com alguns tipos de tumores do intestino. Então, de novo, eu acho que é a moderação do que você come e procurar comer coisas mais saudáveis, diversificar a sua alimentação. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Não é um segredo, é um segredo que todo mundo conhece, né, na verdade. Bom, a gente tem mais perguntas aqui. Do Everton. Ele diz que tem 37 anos e há 2 anos ele teve câncer maligno no rim e precisou tirar o órgão. Ele quer saber se ele é uma pessoa mais propensa a ter outros tipos de câncer. Ele vai ter que fazer um acompanhamento aí pelo resto da vida, doutor? Exato. Esse tipo de tumor dele provavelmente não deve ter tido um fator ambiental relacionado, provavelmente deve ser um fator ao acaso. Existe síndrome relacionada ao câncer renal hereditário, mas é extremamente raro. Então, para ele, o que fica de orientação é que ele continue seguindo, fazendo os acompanhamentos com o médico oncologista dele, mas ele não tem, teoricamente, um risco aumentado para outros tumores renais ou outros tumores, a não ser que na história familiar dele, ele tenha, como nós colocamos aqui, várias gerações acometidas com vários tipos de tumores ocorrendo nessas gerações. Do contrário, ele se comporta como um paciente que já foi ressecado a doença, que não tem mais a doença, acho que isso é importante frisar pelo que foi colocado, e que ele só vai fazer o seguimento
para avaliar a possibilidade dessa doença retornar ou não, e que provavelmente deve ser baixa. Então, um último recado aqui para ele e para todos os nossos telespectadores sobre prevenção de câncer. Dr. Felipe. A despeito do artigo do Dr. Vogelstein, a forma mais eficaz de se combater câncer são hábitos saudáveis de vida. Combater obesidade e sedentarismo, ou seja, atividade física regular e orientada, não fumar, ao máximo reduzir o consumo de álcool, se possível, não beber, exposição solar sempre com protetor solar e, obviamente, regrada, e, se possível, acompanhar com o seu médico para fazer o que a gente chama de prevenção secundária, o diagnóstico precoce do câncer buscando cura. 42% dos casos de cânceres, ou seja, 4 em 10, podem ser evitados dessa forma. E um cuidado especial para os pacientes que têm casos, para as pessoas que têm alguns casos na família, né, doutora Vilma? Isso, eu acho que essa atenção é muito importante. As pessoas vêm com históricos que elas têm mãe, irmãs, primas afetadas com tumores, então isso é um fator muito importante, e se elas, por acaso, têm uma mutação, elas precisam realmente de um cuidado maior. Doutora Vilma, doutor Felipe, muito obrigada pela participação dos dois. Até uma próxima oportunidade. A gente volta amanhã, ao 12:30. Uma ótima tarde para você. Até lá.